Havia algo de estranho naquele silêncio. Ricardo parou na porta do escritório, a mão ainda no trinco, e sentiu o ar pesar como se o próprio tempo tivesse congelado. A luz da manhã entrava pelas venezianas, cortando o ambiente em listras de claridade e sombra. E ali, de costas para ele, estava Dona Marta. Seus ombros tremiam levemente, as mãos escondidas à frente do corpo, e ao redor dela, espalhados sobre a mesa de mogno, que custara mais que um carro popular, estavam maços e maços de dinheiro. Notas de R$ 100, organizadas, contadas, dispostas como se fossem peças de um quebra-cabeça que ele jamais imaginara montar. O coração de Ricardo disparou. A porta rangeu. Dona Marta virou o rosto devagar, e seus olhos, aqueles olhos cansados que ele via há 5 anos, limpando os cantos da sua empresa, encontraram os dele com uma expressão que ele jamais esqueceria. Não era medo, não era culpa. Era algo muito mais profundo. Era decepção. E você, que está me ouvindo agora, precisa saber que essa história não é só sobre dinheiro. É sobre nós, sobre as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, e sobre como, às vezes, aqueles que julgamos conhecer são completos desconhecidos. Se você está gostando dessa narrativa, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo de qual cidade você está me ouvindo. Sua presença aqui significa muito, de verdade. Vamos juntos até o final dessa história, porque eu prometo. O que você vai descobrir vai mudar a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Ricardo Mendes tinha 42 anos, 3 empresas de consultoria financeira, um apartamento com vista para o mar, um carro importado e uma vida que, vista de fora, era tudo o que alguém poderia desejar. Vista de dentro, porém, era um deserto emocional, onde ele caminhava sozinho há tanto tempo que já nem lembrava o que era sentir calor humano de verdade. Seu casamento tinha terminado 2 anos antes, e Júlia, sua ex-esposa, levara consigo não apenas as malas, mas também a última fagulha de esperança de que ele poderia ser algo além de um homem obcecado por números, controle e resultados. Você não vive, Ricardo. Você administra a vida como se fosse uma planilha. Ela dissera na última vez que se viram e ele não tinha conseguido discordar, porque no fundo sabia que era verdade. Ele administrava tudo: horários, reuniões, investimentos, até mesmo as poucas relações que mantinha. E nesse universo meticulosamente controlado, Dona Marta era apenas mais um elemento da engrenagem. Uma funcionária terceirizada, contratada por uma empresa de limpeza, que vinha 3 vezes por semana arrumar o escritório dele. Ele mal olhava para ela. Mal sabia seu nome completo. Para Ricardo, ela era invisível, como são invisíveis todos aqueles que servem sem que sejam vistos. Mas naquela manhã de quinta-feira, tudo mudou. Ricardo tinha chegado mais cedo que o habitual, porque precisava revisar um contrato urgente antes de uma reunião às 9. Ele entrou no prédio, cumprimentou o porteiro com um aceno mecânico, subiu de elevador até o 11º andar e abriu a porta do escritório com a mesma rotina de sempre. Só que, ao invés do cheiro de café fresco e do som silencioso de papéis sendo organizados, ele encontrou aquela cena. Dona Marta, de costas, cercada por dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro demais. E algo dentro dele, algo que ele preferia fingir que não existia, despertou com uma fúria seca e cortante. A primeira coisa que passou pela cabeça de Ricardo foi: ela me roubou. A segunda foi: como pude ser tão idiota? E a terceira, que ele tentou abafar, mas que gritava mais alto que as outras, foi: eu sabia que não podia confiar nela. Ele entrou no escritório e fechou a porta atrás de si com um clique suave, mas que soou como um tiro no silêncio. Dona Marta não se mexeu. Ela apenas ficou ali, de pé, com as mãos ainda sobre a mesa, os olhos fixos nele, como se esperasse por esse momento há muito tempo. Ricardo sentiu o sangue subir para o rosto, a raiva e a traição misturadas numa sensação de náusea quente. O que você está fazendo? Ele perguntou, e a voz saiu mais aguda do que pretendia, quase trêmula. Dona Marta não respondeu imediatamente. Ela apenas suspirou,
Um suspiro longo e cansado, como quem carrega um peso nas costas há tempo demais, e finalmente encontrou um lugar para descansar. Então ela disse, com uma calma que irritou Ricardo ainda mais: Eu estava esperando o senhor chegar. Esperando eu chegar? Ricardo deu 2 passos à frente, as mãos fechadas em punhos. Esperando eu chegar para quê? Para me explicar por que está com o meu dinheiro na mão? Para inventar alguma desculpa. Sua voz era cortante, cheia de acusação, e cada palavra saía como uma lâmina afiada. Dona Marta baixou os olhos, e pela primeira vez desde que ele a conhecia, Ricardo percebeu que ela parecia triste, não assustada, não culpada, apenas profundamente triste. Não é o seu dinheiro, Dr. Ricardo, ela disse baixinho, e aquilo foi como jogar gasolina numa fogueira. Não é meu dinheiro? Ricardo riu, mas era uma risada sem humor, uma risada amarga e fria. Então é de quem? Porque até onde eu sei você trabalha aqui limpando o meu escritório, e esse dinheiro estava guardado no meu cofre. Ele apontou para o cofre de parede, que estava aberto, a porta de aço entreaberta como uma boca escancarada. Como você conseguiu a senha? Quanto tempo você vem me roubando? E nesse momento, algo aconteceu que Ricardo não esperava. Dona Marta ergueu o rosto, e seus olhos, aqueles olhos de quem viveu muito e sofreu mais ainda, fitaram os dele com uma intensidade que o fez recuar. Não fisicamente, mas por dentro, como se algo nele tivesse sido atingido. Eu não roubei nada, doutor, ela disse, e havia uma firmeza naquela voz que ele nunca tinha ouvido antes. Eu estava contando esse dinheiro porque o senhor me pediu. Ricardo piscou, confuso. Eu pedi? Não diretamente. Mas eu achei que o senhor gostaria de saber. Ela apontou para um envelope amarelado que estava ao lado dos maços de dinheiro, um envelope velho, manchado pelo tempo, com uma caligrafia trêmula e desigual na frente. Isso aqui chegou para o senhor ontem. Estava na correspondência. Eu vi quando estava limpando a sala de espera e... Bem, eu reconheci a letra. Ricardo franziu a testa e se aproximou, pegando o envelope com dedos desconfiados. O nome dele estava escrito à mão, com tinta azul desbotada. E o remetente? O remetente era um nome que ele não ouvia há mais de 20 anos. Um nome que ele tinha apagado da memória, ou tentado apagar, com todas as forças. Joaquim Alves, estava escrito no canto superior esquerdo, com o endereço de uma cidade pequena no interior, um lugar onde Ricardo crescera e de onde fugira assim que pôde, jurando nunca mais voltar. Joaquim Alves, seu pai, o homem que ele tinha aprendido a odiar, o homem que bebeu até destruir a família, que perdeu emprego atrás de emprego, que bateu na mãe de Ricardo até o dia em que ela juntou coragem e fugiu, levando o filho consigo numa noite de chuva e trovões. Joaquim Alves, o pai que Ricardo não via desde os 15 anos, desde o dia em que jurou que nunca mais olharia para trás. Ricardo sentiu as mãos tremerem ao segurar o envelope. Meu pai está morto, ele disse, mais para si mesmo do que para Dona Marta, como se dizer isso em voz alta tornasse a coisa verdadeira, como se pudesse apagar o que aquele pedaço de papel representava. Ele morreu para mim há muito tempo. Eu sei, Dona Marta disse suavemente, e havia algo em sua voz que parecia um abraço, algo quente e gentil que Ricardo não sabia mais reconhecer. Mas parece que ele tentou voltar para o senhor antes de partir de vez. Ela apontou novamente para o envelope. Abra, por favor. O senhor precisa ver o que tem dentro. Ricardo não queria abrir. Não queria saber. Não queria que aquele homem, depois de tudo, ainda tivesse o poder de mexer com ele. Mas as mãos dele se moveram sozinhas, rasgando o papel amarelado, puxando de dentro uma carta dobrada em 3 e, junto com ela, um recibo bancário velho, datado de 15 anos atrás. Ele desdobrou a carta e começou a ler, e a cada linha, o chão parecia desabar sob seus pés. Ricardo, meu filho, eu sei que você não quer ler isso, sei que não quer nem ouvir meu nome. E você tem razão. Eu fui um pai horrível. Fui um marido pior ainda. Fui um homem que escolheu a garrafa ao invés da família, que machucou quem mais amava, que destruiu tudo que era bom na minha vida.
Não tenho desculpas. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço. Mas preciso que você saiba de uma coisa antes que eu vá embora desse mundo. Há 15 anos, logo depois que você e sua mãe foram embora, eu caí no fundo do poço. Perdi tudo. O emprego, a casa, a dignidade. Dormi nas ruas. Bebi até não sentir mais nada. Até que um dia, um homem me encontrou desmaiado num beco e me levou para um abrigo. Esse homem me deu comida, me deu roupa, me deu uma chance de recomeçar. E sabe o que ele me disse? Ele disse: Joaquim, você ainda tem um filho nesse mundo. Um filho que você feriu, mas que ainda carrega o seu sangue. Se você quer morrer de vez, morra. Mas se quer viver, viva por ele. Mesmo que ele nunca saiba, mesmo que ele nunca perdoe. E foi isso que eu fiz, Ricardo. Parei de beber. Arrumei um emprego numa fábrica. Trabalhei de sol a sol durante 15 anos. Não gastei nada comigo. Não comprei nada. Apenas juntei. Cada centavo que eu ganhei, eu guardei. Para você. Porque eu não podia te dar um pai. Mas podia te dar uma chance de ter algo melhor. O dinheiro está aí. Todo ele. É seu. Não é para comprar perdão. Não é para apagar o passado. É só para dizer, eu errei, filho. Mas no final, de longe, eu tentei acertar. Seu pai, Joaquim. Ricardo leu a carta 3 vezes. 4. E a cada vez sentia algo dentro dele se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. As mãos tremiam tanto que o papel balançava. Ele olhou para o recibo bancário, uma conta poupança aberta em nome dele, com depósitos mensais pequenos, ridiculamente pequenos, mas constantes, mês após mês, ano após ano, 15 anos de depósitos que somavam exatamente o valor que estava espalhado sobre a mesa. 180 mil reais. O suor de um homem quebrado tentando consertar o que não tinha conserto. Ricardo ergueu os olhos para Dona Marta e percebeu que ela estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado dela, e ela limpava com as costas da mão, envergonhada. Como você sabia? Ele perguntou, a voz rouca. Como você sabia quem era ele? Dona Marta sorriu, um sorriso pequeno e triste. Porque eu o conheci, Dr. Ricardo. Eu o conheci há 10 anos quando eu trabalhava num abrigo de moradores de rua no interior. Seu pai ia lá de vez em quando, ajudar com o que podia. Ele me contou sobre você, sobre o filho que ele perdera, sobre como estava juntando dinheiro para te deixar algo quando partisse. Ele me fez prometer que, se um dia ele morresse, eu tentaria encontrar você. E eu prometi. Levei anos para descobrir onde você estava. Quando finalmente achei, eu não disse nada porque achei que o senhor não ia acreditar em mim. Achei que ia pensar que eu queria alguma coisa. Então eu só aceitei esse trabalho aqui, para ficar perto, para cuidar do espaço onde o filho dele trabalhava, mesmo que de longe. E quando a carta chegou ontem, eu soube que era a hora. Então abri o cofre, onde o senhor guarda seus documentos pessoais, peguei o dinheiro que o banco transferiu para sua conta conforme a carta instruía e contei cada nota, para garantir que estava tudo ali. Para garantir que o último desejo do seu pai fosse cumprido. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na mesa. Tudo o que ele pensara, tudo o que acusara, tudo o que sentira nos últimos 10 minutos era mentira. Dona Marta não era ladra. Era guardiã. Era a única ponte entre ele e um pai que ele passara a vida inteira odiando, mas que no fim tentara ser melhor do que fora. E ele, Ricardo, o homem de sucesso, o empresário brilhante, o homem que controlava tudo, não tinha visto nada. Tinha sido cego, surdo e arrogante. Tinha julgado antes de perguntar. Tinha acusado antes de entender. Ele se virou para Dona Marta e, pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu sinto muito, ele sussurrou, e a voz falhou. Eu pensei. Eu achei que você... Dona Marta balançou a cabeça e estendeu a mão, tocando o ombro dele com uma delicadeza que ele não merecia. Eu sei o que o senhor pensou, Dr. Ricardo, e não o culpo. A vida ensinou o senhor a não confiar. Mas nem tudo é o que parece. E nem todo mundo quer tirar algo de nós. Às vezes,
As pessoas só querem dar. E talvez você, que está ouvindo isso agora, também já tenha julgado alguém rápido demais. Já tenha olhado para uma situação e tirado uma conclusão antes de saber a história toda. É tão fácil fazer isso, não é? Comente aqui embaixo. O que você faria se estivesse no lugar do Ricardo? Você teria parado para ouvir ou teria agido pela raiva? Ricardo passou os dias seguintes numa espécie de transe. Ele leu e releu a carta do pai até decorar cada palavra. Pesquisou sobre a vida de Joaquim nos últimos anos e descobriu que ele morrera 3 meses antes de forma súbita, de um ataque cardíaco, sozinho num pequeno apartamento alugado. Descobriu que ele realmente trabalhara na mesma fábrica durante 15 anos, que era querido pelos colegas, que tinha virado a vida de cabeça para baixo depois de tocar o fundo. Descobriu que, no final, Joaquim Alves tinha sido um homem diferente daquele que ele conhecera na infância. Não melhor, talvez, mas diferente. E isso, de alguma forma, importava. Ricardo também conversou longamente com Dona Marta. Descobriu que ela tinha 3 filhos, todos criados com o suor do próprio rosto, que o marido dela morrera num acidente de trabalho 10 anos atrás, e que ela trabalhava em 2 empregos para garantir que os netos pudessem estudar. Descobriu que ela acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar aos lugares onde limpava e voltava para casa tarde da noite, exausta, mas sempre com um sorriso para quem cruzasse seu caminho. Descobriu que ela doava parte do salário para o abrigo onde conhecera Joaquim, porque acreditava que todo mundo merecia uma segunda chance. E descobriu, mais importante ainda, que Dona Marta era o tipo de pessoa que ele nunca fora, mas que precisava aprender a ser. Alguém que via o mundo não como uma competição, mas como uma oportunidade de servir. Ele ofereceu dinheiro a ela, muito dinheiro, como forma de gratidão, como forma de compensação pelo que ela fizera, pelo que ela guardara em segredo. Mas Dona Marta recusou, gentilmente, mas com firmeza. Eu não fiz isso por dinheiro, Dr. Ricardo. Fiz por respeito ao seu pai. E por respeito ao Senhor, mesmo que o Senhor não me conhecesse. O dinheiro é seu. Use bem. Use para ser feliz. Use para ser melhor. E então ela sorriu. Aquele sorriso cansado, mas cheio de luz, e disse algo que Ricardo jamais esqueceria. A riqueza de verdade, doutor, não é o que a gente guarda no cofre, é o que a gente carrega no coração. Ricardo, naquele momento, entendeu que passara a vida inteira juntando coisas erradas. Juntara dinheiro, propriedades, conquistas, títulos, mas tinha deixado escapar o que realmente importava: conexão, humanidade, perdão. Ele percebeu que enquanto seu pai, um homem quebrado e imperfeito, usara os últimos 15 anos da vida para tentar consertar seus erros, ele, Ricardo, usara os últimos 15 anos para construir muros ao redor do coração, para se proteger de ser ferido novamente, mas que, no processo, tinha se tornado exatamente o tipo de pessoa que ele mais desprezava. Alguém que não enxergava os outros. Então, Ricardo fez algo que nunca imaginara fazer. Ele fechou o escritório por uma semana, pegou o carro e dirigiu até o interior, até a cidadezinha onde crescera e de onde fugira. Visitou o túmulo do pai, um lugar simples, com uma lápide modesta que dizia apenas Joaquim Alves. Tentou de novo. Ricardo ficou ali por horas, sentado na terra, conversando com um homem que não podia mais ouvi-lo, mas que, de alguma forma, ainda estava presente. Ele contou sobre a vida, sobre os erros, sobre a solidão, e pediu desculpas. Não pelas coisas que Joaquim fizera, mas por não ter dado a ele a chance de ser visto como algo além do monstro que foi um dia. Pediu desculpas por ter carregado tanto ódio que não deixou espaço para mais nada. Quando voltou, Ricardo era outro homem. Não radicalmente diferente, mas diferente o suficiente para começar a consertar o que estava quebrado. Ele procurou Júlia, sua ex-esposa, e pediu desculpas pela frieza, pelo distanciamento, por ter tratado o casamento como mais uma conta a ser gerenciada. Ela não quis voltar, e ele entendeu. Mas ela agradeceu, porque finalmente via no olhar dele algo que nunca vira antes: vulnerabilidade, humanidade. Ele começou a prestar atenção nas pessoas ao redor. Cumprimentava o porteiro pelo nome. Perguntava à secretária como tinha sido o fim de semana.
olhava nos olhos de quem falava com ele. E mais importante, ele manteve Dona Marta perto, não como funcionária, mas como amiga, como conselheira, como a mulher que lhe ensinara que ser rico não tinha nada a ver com o que você possui, mas com o que você dá. Ricardo usou o dinheiro deixado pelo pai para criar um fundo de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas em processo de recuperação, como o pai estivera. Ele não fez isso para limpar a consciência ou para se sentir melhor. Fez porque entendeu que aquele dinheiro era mais que herança. Era uma missão. Era o último pedido silencioso de um homem que, mesmo imperfeito, tentara consertar o que destruíra. E Ricardo decidiu honrar isso, não com palavras, mas com ações. Meses se passaram. O escritório continuou funcionando, os negócios continuaram prosperando, mas agora havia algo diferente. Havia risos, havia conversas reais. Havia humanidade pulsando entre as paredes frias daquele espaço que antes era apenas funcional. E toda quinta-feira, quando Dona Marta chegava para limpar, ela encontrava um café fresco esperando por ela, e uma cadeira puxada, porque Ricardo aprendera que algumas das conversas mais importantes da vida acontecem com quem a gente menos espera, nos lugares mais improváveis. Certa vez, Dona Marta perguntou a ele: "O senhor me perdoou, doutor Ricardo, por ter aberto o cofre sem pedir?" Ricardo sorriu, e era um sorriso verdadeiro, não daqueles ensaiados que ele usava em reuniões. "Perdoar? Dona Marta, a senhora me salvou de mim mesmo, e eu sou eternamente grato por isso." Ela apertou a mão dele, e naquele gesto simples havia mais riqueza do que em todos os maços de dinheiro do mundo. A história de Ricardo e Dona Marta ensina algo profundo sobre a natureza humana. Nós somos rápidos em julgar, lentos em entender, e quase sempre cegos para o que realmente importa. Vemos o que queremos ver, ouvimos o que queremos ouvir, e ignoramos tudo que não se encaixa na narrativa que construímos. Mas a verdade de verdade, é sempre mais complexa, mais bonita e mais redentora do que qualquer julgamento apressado pode capturar. Ricardo aprendeu que o maior ato de coragem não é conquistar o mundo, mas sim ter a humildade de admitir quando estamos errados. E Dona Marta ensinou que a verdadeira nobreza não está no sobrenome, na conta bancária ou no cargo, mas na integridade com que vivemos, na gentileza com que tratamos os outros e na firmeza com que defendemos o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Hoje, Ricardo ainda é empresário. Ainda tem suas empresas, seus compromissos, suas responsabilidades. Mas ele não é mais o homem que era. Ele aprendeu que o sucesso sem conexão é um deserto, que o dinheiro sem propósito é um fardo, e que as pessoas que passam despercebidas aos nossos olhos são, muitas vezes, as que carregam as maiores lições. Ele olha para aquele envelope amarelado guardado agora numa moldura na parede do escritório e lê as palavras do pai sempre que precisa lembrar de onde veio, do que aprendeu e de quem quer ser. "Eu errei, filho. Mas no final, de longe, eu tentei acertar. E talvez seja isso que todos nós estamos fazendo no fundo. Tentando acertar, mesmo depois de errar tanto. Tentando ser melhores, mesmo quando o passado nos puxa para trás. Tentando construir pontes, mesmo quando é mais fácil erguer muros. Tentando ver, realmente ver, as pessoas ao nosso redor, antes que seja tarde demais." Se essa história tocou seu coração, se você sentiu algo se mexer dentro de você enquanto ouvia, então faça o seguinte: se inscreva no canal para receber mais histórias como essa, histórias que nos lembram do que realmente importa. Deixa aquele like para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está me ouvindo, porque eu quero saber onde essa história está chegando. Quero saber que não estamos sozinhos nessa jornada de tentar ser humanos melhores. Muito obrigado, de coração, por ter ficado até o final. Que essa semana seja abençoada para você, cheia de encontros verdadeiros, de olhares que enxergam e de corações que sentem. Até a próxima história. E lembre-se, a maior riqueza que você pode ter não está no que você guarda, mas no que você dá. Um abraço apertado e até breve.